Esse é o Sete Lagoas em Debate. Hoje estamos conversando sobre terapias holísticas com o João Carlos. João, a gente estava falando no bloco passado sobre a liberação de traumas. O que seria isso? Então, uma formação que eu fiz chamado SE, que é a experiência somática, né? E foi elaborado isso por um francês chamado Peter Levine, e ele descobriu como que o nosso corpo traumatiza de acordo com as situações vivenciadas, certos traumas. Então, desde traumas de um acidente, de uma queda, de um assalto, como que o nosso corpo armazena isso na região chamada do nosso cérebro, chamado cérebro reptiliano, onde essas emoções ficam totalmente concentradas ali. E conforme a situação que o corpo passa novamente, o trauma é liberado. Então, por exemplo, uma pessoa que sofreu um assalto específico, se foi à noite esse assalto dentro da sua casa, quando vai escurecendo, ela já entra no pânico, que é os processos pós-traumáticos, né? O trauma estabelece, então, tudo aquilo que está relacionado ao trauma, quando ela normalmente vai vivenciar, que não é a situação em si, mas algo que lembra, a mente lembra a possibilidade de acontecer, o corpo reage. Entendeu? Então, por exemplo, uma pessoa sofreu um trauma de acidente. Quando ela entra no carro para fazer uma viagem, talvez ela nem consegue mais entrar no carro. Eu tenho pessoas que passam por isso. Então, o trauma está estabelecido a nível fisiológico, a nível biológico. Então, nesse SE, nós trabalhamos com a liberação desse trauma que está a nível corporal estabelecido. O sistema está guardando aquele registro. Então, o SE, nós vamos fazendo isso com que essa liberação fisiológica, ela ocorre. E isso foi observado nos animais pelo Peter Levine, onde ele viu que os animais não se traumatizam. E eles não passam por esse processo. Porque quando ocorre a situação, ele libera aquilo. A descarga, por exemplo, você está sobre uma pressão de um assalto. A descarga de adrenalina que seu corpo tem para que você fuja ou reaja àquilo é muito grande. Só que você não pode reagir. Você não pode fugir daquela situação. Então isso fica armazenado. O SE vai liberando isso devagar nas técnicas, na terapia, para que o sistema corporal que o animal faz quando ele vai ser atacado, ele observa, então ele foge. Na hora que ele está correndo ali do leão, o corpo está liberando isso. Então não fica registro. Né? Se ele for feliz em conseguir escapar, ele liberou esse trauma que ficaria. Nós não, ficamos presos, o que é chamado de congelamento. Então esse processo fica congelado no corpo, o que vai então gerar o sistema pós-traumático. E como são essas técnicas para a liberação dos traumas? Então, que é através dessa experiência, chamada experiência somática, onde a pessoa ela vai, através da informação que eu vou levando ela ao retorno do processo, do acontecimento. Então, nós temos o que é chamado de tempo. O tempo zero, o tempo, vamos chamar até 3 positivo, 3 negativo. Você volta com a pessoa antes desse acontecimento, e o corpo dela começa a ter reações, até chegar o momento do acontecimento e o depois disso. Entendeu? Então, é uma técnica fantástica, tranquila, leve, onde a pessoa começa a vivenciar um pouco dessa experiência viviciada no trauma, e ali ela libera. Ela pode ressignificar, então, aquele Isso, momento. o importante é isso, é uma palavra muito importante que você fez. A gente vem do antes do acontecimento, no acontecimento, e após o acontecimento a gente trabalha com uma ressignificação desse trauma. E é impressionante, muitas vezes o sintoma, ele sai, assim, fantástico. Então, por exemplo, uma situação, uma cliente que não podia andar na rua de carro, que se ela visse ciclista, ela começava a tremer no volante. Mas ela tinha que dirigir. Então, esse processo veio porque ela sofreu um acidente de carro há uns anos atrás, e o causador disso foi um ciclista. Ela foi desviar de um ciclista, e bateu em um poste, e bateu no muro, e esse muro cai em cima do carro dela. Então, esse trauma de estar ali presa, né, e todo esse processo, a mente ficou gravada a isso. Então, toda vez que ela via um ciclista, a mente reage, entendeu? Como se fosse acontecer novamente aquele processo. Sim. E aí que o trauma entra em ação. Então, com a técnica, eu fui trabalhando isso. Hoje ela dirige tranquilamente, e ela sofria de uma dor enorme no ombro, que já tinha feito outro tipo de exame, nada.
mas era a região onde o cinto ficou apertado. E na hora do trauma, na hora da vivência ali, ela vivenciando aquela experiência, apareceu essa dor. E ali a gente foi ressignificando essa dor. Que interessante. Então, assim, em poucas sessões, ela teve um resultado fantástico. Da mesma forma como tive bastante sucesso também com pessoas com assalto, que é um trauma muito sério, principalmente se for a mão armada, em casos que eu trabalhei onde a pessoa ficou sobre a arma de fogo, né, apontada para sua cabeça, dentro de casa, né, com pessoas dentro de casa. Então isso é muito traumatizante. E no SE isso tem um resultado incrível para a pessoa novamente voltar a ter uma vida saudável, harmoniosa do jeito que era antes. Porque senão ela vai ter problemas. Que interessante. Outra coisa também, aromaterapia e cromoterapia. Como que cores e aromas pode causar mudança na vida da pessoa? Como que pode auxiliar esse tratamento? Então, a cromoterapia é uma técnica milenar, né? Isso já é tratado desde a Grécia Antiga e tudo mais, porque as cores elas têm uma frequência de vibração, que é chamado de Hertz, e é interessante que a aura nossa, ela é estabelecida em formas de cores, né? Então, quando você vê no campo áurico das pessoas que têm capacidade de visualizar isso, como médiuns e tudo mais, visualiza cores ao redor da pessoa. Então, a cor ela é o alimento energético que eu estava estabelecendo antes sobre o nosso corpo físico. Então, os chakras, que é por onde as energias entram, elas têm as cores específicas. Então, as cores dos chakras são o vermelho, que está aqui, entre o órgão genital e o ânus. O segundo chakra, a cor é laranja. Aqui na barriga é o amarelo, o verde e rosa no coração, azul celeste na garganta, azul índigo e violeta aqui e o branco dourado. Então, essas cores, elas têm uma vibração que alimenta o nosso processo sistema biológico também. Então, quando você trabalha, por isso que as pessoas vão entender, tipo assim, ela gosta daquela cor específica, usa muito aquela cor na roupa. Ah, eu não gosto dessa cor. E muitas vezes, quando ela não gosta daquela cor, é uma cor que ela precisa trabalhar também. Ela está com alguma disfunção naquele chakra, provavelmente. Uma necessidade, isso. Muitas vezes uma necessidade. Então, por exemplo, a cor vermelho e preta, ela trabalha muito na sexualidade, ela trabalha muito na vitalidade, no ânimo da pessoa. Então, às vezes, uma pessoa que está passando por essas disfunções, ela não vai querer usar essas cores, ela não vai usar essa roupa. E, às vezes, é o que ela precisa trabalhar para ela reativar de novo a sua libido, a sua vitalidade, seu ânimo, sua alegria, sua ousadia, sua coragem. Compreendeu? E da mesma forma, alguém que está com esse excesso de energia demais, né, com muita vibração, com uma angústia até pela questão sexual demais, ela precisa trabalhar com cores mais suaves para harmonizar e equilibrar. Então, as cores a gente vai entender que se você tem o excesso, você vai ter desequilíbrio. Se você tem a falta, você tem desequilíbrio. O negócio é organizar isso. Até cores de casa, né? Uma cor que você vai pintar o seu quarto. Então, uma pessoa, por exemplo, vai pôr uma cor vermelha no seu quarto, na parede. Pintar o quarto vermelho. O vermelho não é uma cor boa para ali. Ele é bom para a sala, para a cozinha, para essa região. Mas para um lugar que é de descanso, essa cor, ela pode alterar o sono da pessoa. Vai ter um sono mais inquieto. Mais inquieto. Ela pode ter um quadro vermelho, um enfeite vermelho, um detalhe, mas não a cor como sendo a mais forte naquele ambiente. Para um quarto seria ideal qual cor, por exemplo? Desde o azul, salmão, cores mais suaves, o verde, o rosa, né? Cor vibrante de jeito nenhum. Não, muito forte. Ela pode estar em detalhes, mas não como uma cor estabelecida, principalmente nas paredes. Então, hoje a terapia das cores, ela é estudada no Feng Shui por muitos arquitetos. As grandes empresas fazem trabalhos. A NASA fez um estudo sobre cor muito importante para saber qual era a cor que eles colocavam dentro das naves, a respeito de como que isso poderia estabelecer nos astronautas emoções. Então, é muito bonito. Os estudos hoje são... Por exemplo, hoje, se você vê, a maioria dos hospitais estão sendo pintados de verde, que é a cor da saúde, que é a cor da cura. A cor verde é estabelecida para a saúde física. A cor rosa, muita gente acha que o vermelho é a cor do amor. E não é. Não é, é o rosa. O vermelho é a cor da paixão, que é o prelúdio ao amor, é aquilo que impulsiona as pessoas no relacionamento a alcançar o amor. Então muita gente acha que está amando, não, ela está apaixonada. Que é aquele amor que a gente fala que é o fogo de palha, né? 7 meses
perdeu aquele prazer, aquele fogo tão grande. Ela estava muito no vermelho. Mas o rosa, que é a cor do amor, já é no coração. O vermelho é a cor que está relacionada à nossa sexualidade maior. Entendeu? Então, quando você vai aprendendo a organizar-se pelas cores, é muito interessante. E tem resultado muito grande. E as doenças também a gente pode trabalhar com a cromoterapia. Uma dor de garganta, por exemplo, a gente trabalha o chakra que está ligado à garganta, a O cor. azul celeste, por exemplo. Uma cor muito importante para as pessoas. Angústia, ansiedade, a depressão em si, né? Vamos dizer. A cor amarelo, o amarelo, você pode comprar numa loja de materiais elétricos, uma lâmpada, essas bolinhas, sabe? De 15 a 45 watts, a cor amarela. Então a pessoa compra a lâmpada, um pluguezinho e coloca isso numa extensão e estabelece a cor, por exemplo, nessa região, do umbigo à região aqui torácica, né? Se ela ficar de 5 a 15 minutos com essa cor, sempre que ela puder, você vai ver o tanto que alivia as angústias, a ansiedade e ajuda muito o sistema digestivo. Então, problemas de estômago, intestino, fígado, baço, a cor amarela ajuda muito para isso. Que interessante. Muito. O azul, se a pessoa, por exemplo, dores de articulações, né? Se vem com o azul primeiro e depois vem com o verde estabelecendo. Entre 5 e 15 minutos das cores, nessa região específica, você alivia os sintomas. Tá? É muito interessante isso, muito rico e com resultados visíveis. E lembrando uma coisa, isso independe de fé, independe de crença. Tá? Muita gente pensa assim, mas eu tenho que acreditar para que dê certo? Não, não precisa. É lógico que tudo aquilo que você acredita, você tem um resultado melhor, você estabelece e faz aquilo com um carinho maior, né? Mas isso independe das crenças. Acreditando ou não, eu já tive clientes que falam assim, eu não acredito nisso. Eu falei assim, não tem problema, mas faça. E de poucos dias me ligar com resultados, falando, João, realmente o que você me orientou, o que você me ensinou, deu resultado. Então hoje eu acredito que funciona. Então por isso que eu ensino técnicas que elas estão muito além de questões de fé, de acreditar. É lógico que a fé é uma ferramenta maravilhosa, incrível para o restabelecimento da saúde. Mas nas terapias, isso está muito além. Não necessita, por isso que isso não vai afetar as crenças das pessoas, não vai ferir aquilo que ela acredita. Entendeu? E o resultado, ele é fantástico. E a aromaterapia, como que os aromas também vão influenciar nessas curas? Então, da mesma forma que eu falei para você anteriormente, que o nosso corpo se alimenta pelos sentidos, né? Tanto pelo que eu vejo, pelo que eu cheiro, pelo que eu ouço, como as músicas vão alterar nossas emoções, o aroma também vai afetar. Então, quando você respira certos aromas, isso cai na corrente sanguínea. E isso tem uma reestruturação a nível fisiológico e a nível energético. Porque o perfume, ele tem o cheiro, né, que traz conforme a essência, de acordo com a necessidade da pessoa, se estabelece a essência específica para aquele quadro. Então foram estudos, muitos anos de pessoas, né, especializadas nisso, que tal aroma trará resultado para tal sintoma. Da mesma forma foram os florais, né, os florais de Bach e vários outros florais foram estudados assim, através das flores, né, daquela essência daquelas flores, se estabelece para alívio de tais sintomas. Da mesma forma, a essência, através da aromaterapia, estabelece para determinado sintoma. Então, o aromaterapeuta vai saber, de acordo com o sintoma da pessoa, qual a essência melhor, qual o perfume melhor para ela. Você pode ver que o perfume ele tem não é muito forte isso, por exemplo, um perfume marca, né, a relação de alguém. Tem gente que fala assim, nossa, esse perfume lembra aquele namorado de tantos anos atrás. Ou então o cheiro lembra a minha infância. O cheiro lembra a minha infância, fica muito marcado. E uma coisa interessante, que o cheiro, ele nos leva à excitação. O prazer está muito estabelecido, o prazer está muito estabelecido ao que você tem de olfato. Por isso que se você tiver de nariz entupido, aquela comida gostosa não tem gosto. Não é verdade? É verdade. Ele afeta o gosto do alimento. Da mesma forma, quando você respira, o gosto ou a vontade de comer algo, a vontade de sentir prazer com aquilo é estabelecido. Então tem perfumes que às vezes a pessoa repele,
né? Eu já tive casos de cliente que não quis sair com a menina depois por causa do perfume dela. Olha só. Porque o cheiro, ele não aguentava ele não aguentou o cheiro daquele perfume. E por vergonha ele não disse a ela. Tamanho Podia resolver o problema mais fácil, tá dizer vendo? a ela. Troca o perfume. Troca o perfume, né? Quando você tem uma intimidade a mais, você consegue até estabelecer. Então tem gente que não aguenta o cheiro doce. Ele tem o que faz melhor para ele é um cheiro mais amadeirado de perfume, né? Vamos dizer. Então ele sente prazer com aquilo. Entende? Da mesma forma que os animais, né? É quando a cachorra está no cio, o animal sente ela pelo cheiro. É verdade. Não é verdade? Então o cheiro está estabelecido a uma ordem de prazer. Por isso que a aromaterapia pode restabelecer naquela pessoa o prazer de viver de novo, o prazer de sentir, porque aquilo se torna restabelecido nela, com a terapia, com a técnica estabelecida, entendeu? Se a gente for prestar atenção, tudo tem uma ligação muito intrínseca com outras coisas, né? Tudo, por isso que nós estamos totalmente conectados, por isso que é uma visão mais holística, porque uma situação daquela interfere. Às vezes você pode estar num barzinho que aquela música está te fazendo mal e você quer dar uma angústia ali naquele ambiente, mas se você não observou, era a música. O som não estava te fazendo bem. Entendeu? Então, por isso que hoje a musicoterapia, todos esses processos, conforme os ritmos, conforme os instrumentos, altera a sua emoção, para melhor ou para pior. Por isso que a gente tem que prestar muita atenção nos ambientes que a gente frequenta, no tipo de filme que assiste, nas músicas, tudo. São detalhes assim, parece que é coisa bobinha, mas não é, na verdade, que isso altera a gente em tudo, né? Em tudo. Estamos totalmente conectados com a vida, com tudo que Deus criou, né? Com a natureza, com os reinos, que é o reino mineral, vegetal, animal, com os bichinhos. Então, todos nós estamos conectados. A vida é uma conexão, né? E tudo isso interfere em nossas emoções. Isso aí é sem sombra de dúvida. Outra coisa interessante também é o papel das pedras, né, na nossa energia. E vamos falar nisso no próximo bloco, não sai daí.